Boa noite, irmãos, graça, misericórdia e paz. Neste domingo, final de feriado, nós saudamos aos irmãos na paz e no amor de Cristo Jesus. Nós queremos convidá-los nesse instante à leitura do Salmo de número 103, versos de 1 a 5. Saudamos também os nossos irmãos da internet que nos acompanham também. Deus os abençoe aonde quer que estejam. Vamos nos pôr em pé, Salmo de número 103. Faremos a leitura em conjunto de todos esses 5 primeiros versículos. Salmo 103, versos de 1 a 5. Um salmo de gratidão a Deus, e por falarmos em gratidão, na próxima quinta-feira nós nos reuniremos para o Dia Internacional, Dia Mundial de Ação de Graças. Venha participar conosco. Salmo 103, leiamos juntos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo de Davi, e ele nos convida: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Vamos louvar o Senhor, e no de número 42, o grande amor de Deus, nós estaremos exaltando como uma expressão do contentamento e da gratidão de nossos corações. Hino de número 42. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entrega, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador. A Deus demos glória, porquanto seu Filho bendito por nós todos. Exultamos teu nome, ó Deus, exultamos com grande alegria em nossos corações, louvamos, bendizemos e adoramos
a majestade do teu ser, por conta de quem tu és e por todas as tuas obras nas nossas vidas. Somos, ó Deus, convidados pela tua palavra a refletirmos, a relembrarmos, a contarmos, ó Deus, as infinitas bênçãos que diuturnamente o Senhor tem, ó Deus, despejado abundantemente sobre cada um de nós. São tantas, incontáveis, e nós nesse instante, Senhor, tributamos a Ti o reconhecimento de um coração grato por todos os Teus feitos nas nossas vidas. Aceita a nossa adoração, recebe, Senhor, este culto como um gesto, Senhor, de devolução, de gratidão daquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Podeis sentar. Feriado prolongado, o pessoal aproveita para viajar, alguns vão de viagem, outros aproveitam para vir para cá. Hoje de manhã tínhamos um casal passando lua de mel aqui em Curitiba, né, e aproveitou para participar do culto. Nós também temos o nosso pastor que está em viagem, está para Alto Jequitibá, o leste de Minas, é longe de um montão, viu gente? Não é perto não. E ele foi pregar ali no aniversário de 100 anos da SAF. Não significa que as mulheres da SAF ali tenham 100 anos, né? Mas a SAF está organizada há 100 anos, talvez seja uma das primeiras sociedades auxiliadoras femininas de todo o Brasil. Estará de volta durante o dia de amanhã. Lembre-se de orar pelo retorno do Evangelho Juarez. Você que está nos visitando e nos dando a alegria da sua presença conosco neste domingo à noite, nós gostaríamos de conhecê-lo. Meus pais estão aqui nos visitando nesse feriado. Pedi para o meu pai e minha mãe ficarem em pé. Estão aí passando um tempo com a nora. Vieram paparicar a nora, né, para cuidar bem do filho. Então sejam bem-vindos. Há mais alguém que nos visita pela primeira vez também? Pedi para ficar em pé, por favor. Vocês que nos visitam pela primeira vez, ali nós temos um rapaz, uma senhora, uma jovem. Pedir aos diáconos, vocês estarão recebendo uma lembrança da igreja. Dentro também tem uma ficha, se você puder deixá-la preenchida com os diáconos, nós entraremos em contato com você. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Dentro do boletim da nossa igreja, esse final de semana, nós temos um encarte muito interessante. Nós estamos aí nos aproximando do final do ano e passado o ano fiscal, dia 30 de dezembro, aquilo que você fez, você precisa declarar no imposto de renda. Tem muita gente que já sabe de antemão que vai ter que pagar o fisco, e se você quiser, você pode fazer uma doação para a associação da Igreja Presbiteriana, a nossa associação que cuida das crianças, e esse dinheiro é debitado do valor que você tem a pagar ao fisco. Se você tem a receber, não adianta. Para quem tem que pagar alguma pendência com o fisco, você sabe que você tem que pagar alguma coisa, recebeu mais do que contribuiu com respeito ao imposto de renda, então você tem uma porcentagem que você pode contribuir com a associação que cuida das nossas crianças, e esse dinheiro você pode declarar no seu imposto de renda. Porém, para fazê-lo ano que vem, a declaração do imposto de renda, você precisa fazer a doação este ano. Então, dentro desse folder, dentro desse informativo, você tem todas as informações necessárias, você tem as telas, como você cadastra, inclusive, na Receita, para a informação que parte da sua contribuição estará sendo destinada para essa atividade. Qualquer dúvida, você pode procurar nosso irmão Carlos Maciel, que é um dos responsáveis, ou o presbítero Sérgio Duque, presbíteros Carlos Maciel ou Sérgio Duque, e eles estarão dando maiores detalhes de informação e de repente até te ajudando a fazer isso no computador, tá certo? Mas não deixe de contribuir, é um dinheiro muito precioso no investimento com as nossas crianças.
Também queremos lembrar que nessa quinta-feira, dia 22, nós teremos o dia de ação de graças, um tempo especial de louvor e gratidão a Deus, um tempo em que nós estaremos reunidos aqui no templo somente para reconhecermos os feitos de Deus na vida de cada um de nós. É importante nós lembrarmos as passagens bíblicas. O salmista dizia: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós somos pródigos a pedir, mas muitas vezes faltosos em agradecer. Jesus curou 10 leprosos, dos 10, apenas um voltou para agradecer, e Jesus fez conta disso. Lá no Evangelho, Jesus pergunta: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Muitas vezes nós pedimos bênçãos a Deus, nós solicitamos intervenções do Senhor, mas quando Deus age, nós achamos que Deus não fez mais do que obrigação. Pelo contrário, Deus é gracioso e nós teremos que ter um coração generoso e grato. Quinta-feira agora nós não teremos o culto da tarde. Pessoal, população do nosso culto da tarde, não teremos o culto, nós teremos o culto só à noite, o culto de gratidão a Deus. Então, venha participar conosco nessa quinta-feira. No próximo sábado, nós teremos também o último encontro Kairos, o nosso grupo de casais Kairos. Todo mês ou a cada 2 meses nós temos uma palestra voltada para casais, uma palestra para dar um upgrade assim na família, né? Uma arrumada no lar. Todo tempo a gente tem esse privilégio. Tivemos também esse ano o segundo encontro Kairos lá no hotel em Brusque. Nós tivemos aí quase 100 casais, um número bem significativo, e nós teremos o encerramento dessa programação sábado agora. Você que é casado, você que gostaria de participar, você está sendo convidado aqui do púlpito, não precisa de outro convite, você está sendo convidado a vir participar nesse sábado às 8 horas da noite. O palestrante será o reverendo Juarez, estará fechando o ano para a gente, com a temática Família Serviço do Reino. Venha participar conosco, e depois a gente tem um gostoso jantar, um momento de confraternização entre os casais que estão participando. É o fechamento aí do nosso trabalho no ano de 2012. Também, como informação final, nós temos no boletim esse encarte azul que nos remete aos grupos familiares. Só para a gente ter uma ideia, quem aqui já foi em um grupo familiar em 2012? Só para a gente ter uma ideia. Olha aí, nós temos metade que ainda não foi, né? Nós só temos essa semana. Na próxima semana, quarta-feira da outra semana, nós teremos o encerramento dos grupos familiares em 2012. Foi um tempo muito precioso, um tempo maravilhoso. Nós pudemos passar em quase todos os grupos familiares, vimos coisas tremendas, testemunhos maravilhosos, vimos grupos crescendo não apenas em número, mas também em qualidade. E se você não participou, você ainda tem tempo. Dentro do boletim você tem aí os diversos núcleos familiares que funcionam ainda essa semana. Escolha um perto da sua casa e vá participar. Na quarta-feira que vem, nós estaremos encerrando com a reunião de todos os grupos aqui no templo para o nosso fechamento. Então, nós tínhamos esses avisos para passarmos aos irmãos. Irmãos e irmãs, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Vamos fazer a leitura dos versos 9 a 14. Fazemos essa leitura responsivamente. Lucas 18, 9 a 14. Propôs Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esta parábola não justifica o publicano simplesmente por ser pecador. Ele é pecador, mas reconhece o seu pecado. O fariseu, orgulhoso, achava que estava acima dos outros. Jesus propôs essa parábola para mostrar que o espírito humilde é aquele que ganha a contemplação do Senhor. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não é a nossa arrogância que vai convencer a Deus de que nós temos valor, mas porque Deus sabe exatamente o valor que nós temos, porque este valor Ele conhece. Somos convidados a examinar o nosso interior, a nossa vida, para que assim nós tenhamos este sentimento que o Senhor Jesus exalta, o sentimento de verdadeira humildade. Vamos orar silenciosamente, cada um orando, fazendo a sua oração, mostrando-se aberto à atuação do Espírito na sua vida. Colocamos-nos em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu que nos conheces, mesmo antes de virmos a este mundo, Tu sabes, ó Deus, o que está em nosso coração. E por isso, Senhor, nós pedimos perdão, porque nós sabemos que nosso coração é um coração que não tem pureza, é um coração que é manchado pelo pecado, mas nós falamos como publicano: sê propício a mim, pecador. Ó Senhor, nós reconhecemos que sem o Teu perdão, sem a graça maravilhosa que vem do Teu Santo Espírito, nós não podemos continuar a nossa vida, nem mais um passo. Por isso, Senhor, abençoa-nos com o Teu amor, dá-nos o ensinamento para a nossa vida, para que nós possamos reconhecer que tudo que somos, tudo que temos, se alguma coisa vale, é porque este valor é dado por Ti. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa presunção, perdoa a nossa arrogância e dá-nos um espírito verdadeiramente humilde,
para que nós possamos herdar o reino dos céus. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, orando como Ele nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cânticos espirituais. Vamos ter momentos de cântico espiritual. Boa noite, igreja. Assim como a gente acabou de ler a história do publicano e do fariseu, eu queria pedir para que você nessa noite também pensasse na sua vida e nos seus pecados, e em como você não é merecedor de tudo que você recebeu de Deus, e que nesse momento você se entregasse verdadeiramente a Ele, reconhecendo a sua pequenez, mas entendendo que, apesar da sua pequenez, Ele te ama muito e Ele se importa com você, e é por isso que você está aqui nessa noite. A primeira música que a gente vai cantar se chama Entrega, e queria que realmente você entregasse seu coração agora, estando disposto a viver uma mudança de Deus na sua vida. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a ti, meu rei, meus sonhos sendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do canta esta canção de entrega de Jesus, o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, conhecer a ti, eu vou me dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua O pastor falou no começo já, e acho que muitos de vocês sabem que quinta-feira nós temos o nosso culto de ação de graças, e nós estamos no mês de das ações de graças, o mês de agradecimento, não que os outros meses não sejam, mas esse é considerado o mês, já que é outubro, mês de ação de graças e tal. E então a gente vai tocar essa música, chamada Te Agradeço, para que todos vocês usem esse tempo para se lembrar das coisas que Ele fez e
de como Ele mudou a sua história, mudou a sua vida e tudo que você deve a Ele por causa disso, assim. Se lembra mesmo do que Ele fez e dedica esse louvor a Ele. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Que te pertenço. Você mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. E a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti chega.
ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu. E de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu. A essência és tu. Boa noite, irmãos. Nós estamos estudando nos núcleos familiares desse final de ano agora as cartas de Paulo. As cartas de Paulo sempre trazem uma oração pela igreja a quem ele se dirige a carta. E nós vamos ler todos juntos essa oração que Paulo faz para a igreja de Colossenses. Você lê essa oração pensando que ele está orando pela nossa igreja. O que ele está pedindo pela igreja presbiteriana de Curitiba no dia de hoje. Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Vamos ler todos juntos?
Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Essa é a promessa que Paulo ora e pede para essa igreja de Colossenses, pede para a nossa igreja aqui de Curitiba. Essa semana eu estava pilotando lá a televisão e vi um culto lá, alguma coisa na televisão, e tinha uma faixa embaixo que dizia assim: dê o dízimo daquilo que você quer ganhar. Então, eu imagino que se você ganha 10 e quer ganhar 100, você deu os 10 hoje, alguma coisa nesse sentido. Não é o que a promessa que o Senhor traz aqui dentro para a nossa igreja, da sua palavra. A promessa que ele fala no último versículo que nós lemos, no 12, é que nós temos que dar graças a Deus que nos fez idôneos à parte que nos cabe, que é a herança dos santos da luz. Essa é a promessa do Senhor. Nós contribuímos no nosso culto, esse é um momento de adoração, e nós fazemos isso porque a promessa do Senhor é muito maior do que o dinheiro que Ele nos dá, e nós damos daquilo que nós já recebemos, não para nós recebermos mais. Nós somos gratos ao Senhor pelo aquilo que Ele nos concede. E por isso que nós contribuímos aqui nesse momento de culto como um ato de adoração, um ato de certeza da fidelidade do Senhor. A nossa maior bênção é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos perdoa de todos os nossos pecados. E essa graça, ela foi dada gratuitamente. Então, nós não temos mérito nenhum nisso. Não é pelo quanto de dinheiro que nós temos, não é pelo quanto de dinheiro que nós contribuímos, nem o quanto nós recebemos, nem o que nós temos. Nós não merecemos absolutamente nada. Não é pelo que nós somos, nem pelo que nós temos, mas é simplesmente a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande bênção, essa é a grande promessa. Aqueles que são idôneos, a parte que nos cabe da herança dos santos. Por isso, esse é o momento de oferta, e nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino 177, enquanto os diáconos fazem o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme
vocês podem vir à frente. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, pela Tua promessa, pela Tua graça, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia para conosco. Da nossa parte, Pai, nós não podemos ser dignos de estar na Tua presença, mas nós nos tornamos dignos pelo sangue de Jesus. A bênção maior que recebemos e que temos, que é a graça do perdão dos nossos pecados, da misericórdia que o Senhor tem para com o seu povo. Por isso, Pai, nós somos gratos ao Senhor e entregamos aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas, como sinal da nossa fidelidade, ao que o Senhor também tem sido fiel para conosco. Nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado e tem feito por nós, por essa igreja e por cada um de nós. Por isso, Pai, nós estamos aqui num ato de adoração, num ato de culto ao Teu nome. Nós pedimos que o Senhor abençoe as crianças que vão sair para ouvir a Tua palavra, abençoe as pessoas que vão ministrar a elas, que elas possam também receber esse entendimento, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, assim como nós também aqui, através do Reverendo Lúcio. Nós Te agradecemos, Pai, pelas promessas que o Senhor tem feito por nós. E também, Pai, nós acreditamos, pedimos a Tua intervenção para aqueles missionários que estão presos lá no Senegal, que o Senhor possa abençoar a vida deles. Nós temos a certeza, a segurança, Pai, de que o Senhor também está com eles, que eles estão nesse momento também adorando o Seu nome, da forma como eles estão. Por isso, Pai, nós louvamos o Teu nome, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre todos nós neste culto, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Não pude estar de manhã, estava na igreja presbiteriana chinesa, mas eu fiquei feliz em saber que a mensagem hoje pela manhã pregada do reverendo Carlos Orlandi foi a respeito da mulher samaritana, porque sem a gente conversar, eu nesta noite venho trazer a mensagem sobre o bom samaritano. Então, disse aqui nos bastidores para o Carlos, toda vez que sou convidado a estar aqui, ainda sinto dores no estômago, calafrio, um pouquinho de dor de cabeça, porque a responsabilidade, em primeiro lugar, diante de Deus e da igreja, dos filhos de Deus, é muito grande. Então eu peço que vocês estejam em espírito de oração por este momento. Eu sempre trago notícias da igreja. Quando estou lá na igreja chinesa, eu trago notícias para vocês, para quem não conhece, ali no Alto da Glória. Eu pediria permissão dessa vez para estender um pouquinho a explicação sobre a igreja chinesa, porque há meses estamos tentando trazer um pastor de fora, um pastor chinês, que ele estava no último ministério dele, no México. E ele hoje está em Curitiba, esteve conosco, pregou lá na igreja, vai ficar a semana inteira conhecendo a igreja, conhecendo os membros, e tem dado certo essa transição, essa vinda do pastor para assumir a igreja chinesa, porque eu já adianto para você, para fazer o curso de mandarim, a professora me disse que eu precisava de 9 anos para aprender o básico. Eu acho que ele tem uma grande vantagem em vir assumir a igreja. Então, ele está chegando, também a cultura é muito diferente, mas eu digo que eu sou um pouquinho apaixonado por essa cultura milenar, né? Mais de 4.500 anos. E eu nunca esqueci do pastor Mário, que esteve há mais de 10 anos já lá na China, pastor Mário conhecido de muitos,
que ele, quando esteve por lá sendo missionário, ele aprendeu um pouquinho da língua também, e algumas letras ele ficou admirado, que contavam a história da Bíblia. E eu vou mostrar para você em um slide que isso é verdade. Olha que interessante. A primeira letra, né, que é chamado ali, a primeira palavra de barco grande, é formado por 8, mais boca, mais um pequeno barco. Essa foi a primeira palavra que o pastor Mário, há mais de 10 anos, me contou, e eu fiquei impressionado. Ele disse que quando você junta essa história de 8 pessoas, 8 bocas, vamos chamar assim, para comer, mais um pequeno barco, e coloca esse barco numa água, ele se torna um grande barco. E aí você pode começar a contar sobre a história de Noé, a história do dilúvio. Em seguida, se você ver uma outra palavra chamada ali de proibição, ou proibir, o significado dela, ela vem da formação de outras duas, que é árvores mais um comando divino. Por acaso você se lembra de alguma história em que Deus dá um comando divino, dizendo que não poderia comer de algum fruto, e assim forma a palavra proibição em mandarim. E ainda eu escolhi ali, dentre várias, essa terceira, que é o desejo, ambição, que é formado também por mulher, mais árvores. Então o pastor Mário, quando ele estava lá e retornava e me contava isso, eu virei um grande fã da cultura, e quando fiquei sabendo disso, eu falei, poxa, alguma coisa tem na história da China, que o evangelho chegou por lá há alguns milhares de anos, e hoje eu tenho a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de estar há 2 anos com este povo, resgatando o que um dia eles aprenderam, o que um dia foi proibido de falarem da Bíblia e tudo mais, mas um dia chegou lá. Então é muito interessante. Se você tiver ainda interesse, você sinta-se à vontade, porque eles são muito receptivos, eles se recebem como se estivessem recebendo na casa deles mesmo. Você vai ter que gostar um pouquinho de comida bem temperada, mas eles até oferecem um almoço para você lá. Não deixe de frequentar, para quem esteve lá sempre foi muito bem recebido. Nossa leitura bíblica, conforme anunciei, falaria sobre o bom samaritano, se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, versos de 25 a 37. Lucas 10, versículos de 25 a 37. Acompanhar a leitura bíblica. Lucas 10, versos de 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe os óleos e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai
e procede tu de igual modo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta, foi lida, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que a Tua mensagem, Pai, a mensagem que o Senhor quer nos dar esta noite, Pai, venha do alto, Pai, venha do Senhor, esteja apenas aqui como um servo Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nessas últimas semanas, eu presenciei e ouvi muitas histórias que me marcaram, mexeram comigo. Gostaria de compartilhar algumas com vocês. Me chamou muita atenção, sim, esse princípio de guerra que está surgindo novamente no Oriente Médio. Isso me causa espanto, isso me causa dor, isso me causa vontade de orar mais, isso me causa vigiar, como a própria palavra diz, atitude de vigiar, ver o que está acontecendo. Jerusalém, após 25 anos, não se preparava como ela está sendo preparada para a guerra. Alguma coisa está acontecendo e nós, como igreja, precisamos nos ficar percebidos. Ainda uma outra história que me chamou a atenção foi de um pastor que contou assim para mim. Falou, na nossa igreja, a gente tem uma igreja num bairro de periferia, numa grande cidade, e tem muitas drogas que correm por lá, muitos problemas por causa das drogas. Na porta da igreja, quando saem, a gente vê grupos de pessoas vendendo drogas. Mas nós temos uma reunião de oração específica para isso. Nós oramos muito para que Deus venha fazer a obra naquele bairro e tire esses jovens drogados dali e que eles sejam transformados por Cristo e possam estar um dia na igreja servindo. Só que esse pastor me vira e fala, um dia, para o meu espanto, eu saí, vi um grupo de pessoas da nossa igreja conversando, falando, até quando eles vão continuar aí? Será que a polícia não vai vir e vão levá-los, vão bater neles, e quem sabe até se algum morrer não vai fazer falta? Esse pastor ficou com o coração dolorido, porque dentro da igreja oravam por esses jovens. Na hora que pisa fora da igreja e vê a realidade, o coração já endurece novamente. Ele compartilhou isso comigo. Ainda nessa semana eu ouvi um pastor chamado Marcelo Gualberto, que ele falou duas histórias na palestra dele, e eu também compartilho com você. Uma delas, ele trabalha com acampamentos. E acampamento, você sabe como é para jovem. Acampamento, o jovem chega lá, às vezes, com uma vida espiritual muito boa, às vezes um jovem chega lá sem vida espiritual nenhuma. E um grupo de jovens chegou no acampamento dele, e na primeira noite já tinha destruído muita coisa do local. Já tinha destruído lâmpadas, já tinha feito bagunça, tinham levado bombas para dentro do acampamento. E, de repente, a equipe desse pastor Marcelo chega para ele e fala, ou eles ou a gente, você escolhe, ou eles vão embora ou a gente vai embora. E naquele momento, Marcelo, com o coração doendo por ouvir aquilo, diz assim, se nós mandarmos esse grupo de jovens embora, eu vou fechar o acampamento depois de 30 anos funcionando, porque os doentes precisam de médicos. Então, esse acampamento só funciona por causa deles. E eu gostaria muito que você continuasse conosco, essa equipe, para poder, no final, a gente ver os resultados que Deus vai fazer aqui. Nós estamos aqui em nome de Deus. E esse acampamento continuou. O Marcelo, depois de vários anos, já abatido por tantas dificuldades na vida do ministério de acampamento, ele falando com Deus em oração, diz, não dá mais, eu realmente acho que tem que fechar, acho que está complicado, eu tenho que passar o bastão, não quero mais trabalhar com jovens dessa forma. Nessa hora ele recebe uma ligação de um menino, de um garoto, que estava lá na Amazônia, e ele fala, pastor, você não deve lembrar de mim, mas eu era aquele grupo que no primeiro dia destruiu todo o acampamento, mas vocês acreditaram na gente, continuou até o final, nós ficamos até o último culto, e no último culto eu fiz um compromisso com Deus, ali entreguei minha vida, e falei que da minha profissão eu ia servir no ministério. Hoje eu sou formado em medicina e ajudo nas minhas horas de folga os ribeirinhos do Amazonas. Então o pastor orando, falando que estava difícil, Deus dá essa resposta para ele, e assim ele continua, mas nós vemos as dificuldades que encontramos no ministério. Ainda foi recentemente uma história de um
primo da minha avó, alguns conhecem, Dona Holandina. O primo da minha avó, que é pastor no norte do Paraná, ele, há muito tempo atrás, com a sua esposa, ele resolveu visitar um lar de crianças. E ele sentiu, junto com a esposa, que aquele lar estava precisando de um cuidado pastoral. Que às vezes faltava coisas materiais, mas o cuidado pastoral era muito maior e precisava ter ali um pastor para cuidar daquelas crianças. Ele volta para a sua cidade com a sua esposa e fala para o conselho: eu agradeço por tudo que vocês fizeram até hoje, mas Deus tocou o nosso coração e a gente vai para lá. Lá não tem salário, lá não tem uma igreja, eu só sei que lá tem crianças que Deus tocou para a gente pastorear. E eles passaram a ter um novo ministério, e esse pastor dizia: nós aprendemos a andar pela fé. Eu e minha esposa, cuidando daquelas crianças, nós vimos os milagres que a gente tanto orava dentro da igreja, para Deus atuar. Quando nós aceitamos esse desafio, nós começamos a ver Deus dia após dia na nossa vida e naquele lar. E tudo isso começou no meu coração, essas notícias, a falar realmente, me perguntar, me questionar qual o nosso papel, qual a nossa missão. Mais uma vez trago essa mensagem, porque isso mexe muito com o meu coração. E eu deixei a última história, até um slide que eu coloquei para chamar a atenção ali, uma foto aleatória, não é do local onde eu estava, mas eu fui visitar meus sobrinhos em São Paulo. Faz tempo que eu não ia lá, estive lá com eles, e não basta ser tio, tem que participar. Fui correr um pouquinho com eles, fui brincar com eles, e na quadra de futebol, estava ali com meu sobrinho, minha sobrinha, meu irmão mais velho, e de repente algo começou a me chamar muito a atenção. Eu queria que você prestasse atenção nessa história que eu vou te contar. Enquanto nós estávamos ali brincando, meus olhos e meus ouvidos estavam atentos ao que ocorria num parquinho ao lado. Existiam ali mais ou menos 12, 13 meninas, no máximo de 10 anos de idade. E a brincadeira delas, pasmem, era sequestro. Brincavam de sequestro entre elas. Apenas meninas, não passavam de 10 anos de idade, e essas meninas estavam amarrando umas às outras, algumas fazendo palavras que mexiam com o psicológico, umas garotas chorando. Chegou menina, eu vi bater na cara da outra e dizer: você vai ficar aí presa para o resto da sua vida. Essas coisas que eu falei: peraí, isso aqui está errado, isso daqui não é um filme, isso aqui é realidade. E eu fui me aproximando e não sabia o que fazer. Eu falei: bom, esse parquinho aqui é grande, tem segurança no prédio, eu vou chamar o segurança. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, eu avisei meu irmão. Meu irmão falou: para que você vai chamar o segurança? O segurança aqui não está para educar as crianças. Ele vai ligar para os pais. Os pais vão descer e você vai ter um problema com esses pais. Porque os pais vão falar: peraí, outra pessoa do prédio que é de fora de São Paulo está querendo falar das minhas filhas. E eu comecei a ficar naquele impasse até que meu irmão foi lá e perguntou: o que vocês estão brincando? E naturalmente responderam: de sequestro. E meu irmão falou: mas isso não é uma brincadeira saudável. E todas elas saíram correndo dali como se tivessem com medo e foram para outro lugar. Isso foi o que mais me marcou, e acho que deve ter marcado você também ao ouvir isso. E aqui eu faço a primeira pergunta: o que eu tenho a ver com isso? Será que nós, como igreja, temos alguma coisa a ver com o nosso próximo? As coisas estão acontecendo a 2 passos que eu estava de um parquinho desse. Eu tenho alguma coisa a ver com o meu próximo? Uma menina de 10 anos, alguns pais que podiam ter descido, um segurança de um prédio como aquele. O que eu tenho a ver com o meu próximo? Será que de repente a minha sobrinha vai crescer e daqui a pouco vai estar brincando? O que eu tenho a ver com o meu próximo? Ou quem é o meu próximo? Nós precisamos pensar um pouquinho a respeito disso. Na última revista da Ultimato, vai estar passando no slide também uma das frases ali, do presbítero Rubem Amorese, da igreja de Planalto, Brasília. Ele diz assim: naquela manjedoura está nosso caminho, amou de tal maneira que se deu, o que passa disso é outro caminho. Ele ainda diz: esse amor que nasce misteriosamente, com o Cristo agindo através de nós,
mas que se derrama concretamente em gestos de renúncia e serviço. O amor de Deus em nós tem que ser revelado através de gestos de renúncia e de serviço ao nosso próximo. Esse é o cristianismo que Jesus, no livro de Lucas, nós lemos agora há pouco mais um texto de Lucas, que ele vem tentando falar o gesto do amor que Deus tem por nós para com o nosso próximo. Nós vamos ver daqui a pouco um vídeo que você vai entender bem o que nós estamos conversando aqui. Quantas vezes dentro da igreja nós temos e recebemos uma bênção espiritual que saímos daqui alegres, mas ao chegar ali fora, ao deparar com os problemas, parece que esses problemas abafam tudo aquilo que nós estávamos vivendo. E aonde fica esse gesto de amor por nós, que Ele entregou, deu a vida por nós, em detrimento às outras pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta? Ainda tem um pastor chamado Rob Bell, e ele se pergunta, ele diz assim: será que é para o nosso mundo estar desse jeito? O que está de errado? Sentimos que tem coisa fora de sintonia, violência, injustiça. Algo dentro de nós diz que não era para ser assim. Como um mundo tão belo pode trazer tanta destruição e problemas? Como essas coisas podem andar juntas? Como a igreja pode andar junta com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor? Por isso esse slide que temos aqui próximo mostra esse pastor Rob Bell. Ele fez alguns vídeos, e nesse vídeo ele coloca duas árvores. E aqui você pode se questionar: pastor, o que aparece ali? Gênesis 3:6 e Apocalipse 2:7. Isso é o que a história da Bíblia nos conta, e eu gostaria que a gente gravasse essa imagem, porque a igreja está entre essas duas árvores. Você vai perceber comigo isso. Vamos ler Gênesis 3, versículo 6. Se você puder abrir a sua Bíblia, senão eu leio aqui para você. Diz assim: e viu a mulher, Gênesis 3, 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Essa árvore que estamos falando é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A primeira árvore que temos ali é a árvore que Deus colocou no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Eva comeu do fruto e deu para o seu marido, o que aconteceu conosco hoje? Essas histórias que estamos contando aqui é fruto desse conhecimento da maldade humana, do pecado, da corrupção humana. E nós estamos vivendo dia após dia com o pecado de Eva e de Adão, que lá no jardim do Éden resolveram desobedecer a Deus e experimentaram dessa árvore. Só que aqui nós temos que perceber que Deus, Ele fez um gesto de amor que às vezes passa despercebido. Diz no texto que Deus guardou a árvore da vida eterna. Só para você relembrar, já disse isso aqui algumas vezes: se Deus não tivesse guardado a árvore da vida eterna, nós teríamos pessoas com 4.000 anos vivendo na corrupção, no pecado, ao nosso lado. Deus guardou a árvore da vida eterna e colocou no paraíso. Ele guardou o jardim para que em Apocalipse 2:7, quando lemos, entendemos que essa árvore está guardada para aqueles filhos de Deus, para a igreja, para a noiva de Deus. Está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Hoje nós estamos aonde? Pode passar para o próximo slide. No meio dessas duas árvores. E a pergunta, me parece até que hoje o Fernando Carlos comentou algo parecido. E hoje, diante dos problemas que nós temos, o que Cristo e a igreja está fazendo diferença na sua vida e você, através de você, na sua cidade, no seu trabalho, na sociedade?
Eu ia colocar a foto da nossa igreja, mas eu imagino que esse é um problema gerado nas igrejas cristãs do mundo todo. Nós estamos entre duas árvores, sabemos até o que vai nos esperar, o que nos espera. Mas e hoje, agora, os meus problemas, os meus conflitos, as crianças brincando de sequestro? Será que a TV influencia? Bom, tantas coisas temos que nos questionar e buscar a resposta de Deus. Mas a Igreja de Cristo, ela está caminhando para um futuro glorioso, do encontro com Cristo. Mas aqui, agora, nós temos que cumprir a missão revelada por Cristo em nós. E é isso que nós temos que relembrar, é isso que nós temos que olhar para o texto e ver o que Deus quer que nós façamos agora, neste final de ano que ainda temos alguns dias, mas 2013, o que vamos fazer diante da missão que Deus nos deu. Ainda temos mais um slide do pastor Jorge Henrique Barro, também na revista Ultimato eu tirei isso. Ele diz assim, pode passar? Diz assim: as igrejas cristãs exercem um papel fundamental como construtores da conduta humana na sociedade. Se a igreja não servir para isso, para que ela está servindo? A igreja cristã exerce um papel fundamental como construtores da conduta humana na sociedade. Nós somos cooperadores de Deus. Deus quer usar a igreja para abençoar essa sociedade que está corrompida. Eu comentei aqui que eu tenho, às vezes, quando posso, acompanhado o oxigênio, eu fico maravilhado, o oxigênio está entrando nas escolas. Essas meninas que estavam brincando no parquinho têm a mesma idade de quando assistem o grupo Oxigênio dentro de uma escola. E o que o grupo pode fazer para passar a palavra de Deus para esses jovens adolescentes é coisa que a gente está deixando a marca da igreja de Cristo impressa nesses lugares. A gente precisa lembrar disso. Vamos voltar ao texto de Lucas, do bom samaritano, e vamos entender um pouquinho essa parábola de Cristo. Diz assim no contexto, Jesus, um pouquinho antes do texto que nós lemos, envia 70 pessoas em uma missão, seus discípulos, para pregar o Evangelho. De 2 em 2, ele envia em várias cidades próximas da onde ele está, para anunciar a mensagem de arrependimento e anunciar o reino de Deus que se aproxima. Esse é o contexto próximo do que está acontecendo. Eles regressam de lá, contando que fizeram várias coisas, expulsaram demônios, mas diz no capítulo 10, versículo 20, não obstante, Jesus está dizendo, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A missão e o final de tudo, nós já sabemos, eles andam juntos. Não podemos ficar realmente como igreja parado, de braço cruzado, esperando a volta de Cristo. Nós temos que fazer o trabalho de anunciar e continuar anunciando o perdão e o Evangelho de Cristo, perdão dos pecados, anunciar a mensagem de Cristo de diversas maneiras. A gente precisa, como igreja, em cada ministério que você participa, pensar isso. O que seu ministério tem contribuído para anunciar o Evangelho de salvação? Nós precisamos aprender com esse texto, que vamos olhar também agora, Bom Samaritano, que muitas vezes, ao ler esse texto, nós podemos confundir um pouco e achar, bom, precisamos fazer um pouquinho mais, né? Olhar para o lado. Mas você vai descobrir uma coisa interessante, como eu descobri ao ler esse texto com um pouquinho mais de detalhamento. Você pode perceber que, às vezes, o homem caído é a igreja. O homem caído que está sofrendo pode ser eu e você. Vamos ler esse texto? Lucas, capítulo 10, vou ler alguns versículos aqui. Diz assim, no versículo de número 25, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante que Jesus responde a este homem, não
ele responde com uma outra pergunta, porque ele fala: você conhece da lei? O que está escrito na lei? E eu vou ser sincero com vocês, quantas vezes em núcleos a gente fala coisas que o povo está cansado de ouvir, ou não é verdade? Quantas vezes você já ouviu um mesmo texto, uma mesma mensagem? Nós já sabemos o conteúdo. Muitos de nós estamos na igreja há muitos anos. E a gente recebe essa palavra, a gente fala: poxa, é verdade, preciso fazer alguma coisa. E o nosso passo diante não vai. E a gente volta a sentar de novo e ouvir mais uma vez. Então, Jesus está conversando com nosso comentário aqui da Bíblia de Genebra, chega a chamá-lo de advogado, um intérprete da lei, e ele responde: porque você já sabe o que está escrito. E o intérprete da lei responde para ele, versículo 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a pergunta é: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: faze isto e viverá. Agora a pergunta é: nós temos feito isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo? Ou será que nós conseguimos durante a semana mais inimigos do que amigos? Conseguimos gerar em fatos simples da vida mais inimigos do que amigos? Seja num posto de gasolina, que a gente não faz o papel de cristão, cumprimenta alguém, ele está aqui para servir. Um garçom num restaurante, dentro de casa, no seu trabalho. Será que nós estamos amando o próximo como a nós mesmos? É interessante perceber isso. Quantas vezes a gente vê carros, com símbolos de cristianismo ou de alguma coisa que refere à igreja, e de repente é esse que está te fechando, é esse que está colocando a mão para fora, é esse que está buzinando. O que Jesus vai ensinar nesse texto é surpreendente. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. O que eu queria te contar aqui é o seguinte: o que é Jerusalém e o que é Jericó nesse primeiro momento? Você já parou para pensar nisso? A gente lê o texto e passa batido. Uma viagem, ok. Sabe quantos quilômetros tinha a viagem? Essa viagem tinha aproximadamente 27 quilômetros. Só que existiam dois caminhos entre Jerusalém e Jericó. Um maior, que não havia problema nenhum, era mais que 27 quilômetros. E outro de 27 quilômetros, só que caminhos de salteadores, caminhos difíceis. Eu coloquei uma foto só para a gente ter uma ideia do que seria esse caminho. Uma foto mais antiga, uma foto mais recente. Um caminho com muitas ladeiras, um caminho muito sinuoso, um caminho difícil. Na primeira foto ali dá para ver, ali passa uma estradinha lá embaixo, hoje já tem até uma cidade perto daquelas montanhas ali. E nesses dois caminhos, essa estrada chegava a ser considerada por alguns estudiosos como a estrada sangrenta, de tantos ladrões que tinham nela, de tantas pessoas que ali ficavam esperando a passagem de pessoas para serem assaltadas e levadas tudo deles. E de repente nessa estrada, um homem sai de Jerusalém. O que significa? Estamos lendo ali, versículo 30, esse certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a capital da religiosidade, pode chamar assim, do mundo religioso. Lá estava o templo, lá buscava-se a Deus, lá faziam sacrifícios, lá era para purificação. Jerusalém era vista como o mundo religioso, tudo que acontece do mundo religioso passava por Jerusalém. Já Jericó não. Jericó era uma cidade grande, a segunda cidade da região, mas lá tinham outros tipos de atrativos que Jerusalém não tinha. Diz alguns comentários que lá era o lugar dos perfumes, lá era o lugar das ilusões, lá era o lugar dos sonhos, em que tudo poderia acontecer. Então, quando um homem, segundo o que eu estava estudando,
sai de Jerusalém com direção a Jericó, indo por esse caminho, ele está querendo dizer o seguinte, e eu que estou aqui fazendo um paralelo, que eu gostaria que você entendesse isso. Quantas vezes a gente busca Deus na igreja, sendo Jerusalém, e ao longo do tempo, os nossos sonhos nos vão desviando do caminho. Jerusalém, lugar de buscar a Deus. Jerusalém, um local que tudo é muito gostoso. A bênção de Deus está ali, todo mundo conversando junto, como se fosse, eu gosto dessa palavra de acampamento, então como se fosse um grande acampamento. Quantas vezes sai de um acampamento e as pessoas começam aquela chama se apagar? Aqui no texto, um homem sai de Jerusalém e está indo para Jericó. Será que o sonho dele começou a se desviar do que era o plano e missão de Deus para a vida dele? A gente não sabe, o texto não diz. O que será que aconteceu, às vezes, com a nossa igreja, não a presbiteriana central, mas a igreja cristã, que começa a desviar para caminhos onde Deus nunca pediu para que a gente estivesse? Ainda Marcelo Gualberto, ele disse assim, me ligaram um dia me convidando para pregar, e a pessoa disse, pastor, nós conseguimos uma banda, e a banda é uma bênção. Ela baixou o valor dela de 30 mil reais para 20 mil reais. Maravilhoso. E o pastor disse do outro lado, que bom, mas você está me chamando e você não sabe meu preço. Ele brincando com ela. Falou, meu preço, já que eu vou pregar mais 3 vezes além deles, então o meu preço é 45 mil. E a menina ficou assustada, falou, pastor, você cobrando? Ele falou, você não sabia? Comecei a cobrar. E aí a menina responde, pastor, mas a gente não tem condição não de pagar esse preço para você. E o pastor diz para ela, enquanto você continuar vendendo o evangelho, o nosso cristianismo no nosso país vai acontecer o que está acontecendo. A gente está se desviando da verdade, da palavra de Deus. Ela falou, eu não cobro, eu estou brincando com você, mas falando sério. Eu não vou nesse congresso, eu não vou porque eu não concordo com isso. Desligou o telefone, passado uma semana ela ligou, pastor, cancelei com a banda, nós queremos você. Nós entendemos o recado. Os sonhos humanos começam a desviar do caminho que nós temos que percorrer, da missão que foi dada por Deus. Continuando o texto, versículo 31, diz assim, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Antes de comentar sobre os dois personagens que aparecem aqui, sacerdote e levita, o que acontece quando você começa a desviar do caminho de Deus? Não sei se você percebeu no texto que os salteadores estão ali, eles fazem o seguinte, eles roubam, causam ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Imagina essa cena. Imagina o que está acontecendo com um homem, com os ladrões em volta, espancando ele, tirando tudo deles. Agora me diz uma coisa, o que Satanás faz na nossa vida? Satanás só veio para roubar, matar e destruir. Quando a gente começa a desviar do caminho de Jerusalém, quando a gente se começa a desviar dos caminhos de Deus, nós percebemos que a nossa vida não vai tão bem. Mas era meu sonho, pastor. Queria tanto aquilo, e agora eu estou assim com a minha vida. Parece que tudo está desabando. Satanás está em volta, tentando nos destruir. Quando nós desviamos o olhar, não colocamos aquilo que Deus tem para nós como missão, como prioridade em nossa vida. Como nós lemos agora, é interessante que o sacerdote levita, a palavrinha que eu destaco aqui é casualmente. Eles não estavam com pressa, eles não estavam com uma agenda de compromisso, e aqui no texto diz que casualmente eles estavam passando por ali. Eu não sei explicar para você se na época eles estavam com uma vestimenta diferente, com pouco dinheiro, e por isso não eram vítimas como este homem.
Mas o fato é que casualmente eles estão passando por ali, e o que eles fazem? Eles olham, diz o texto, mas eles passam de largo. Você precisa lembrar que um levita e um sacerdote, segundo a lei, não podia tocar em pessoas como nesse estado, porque ele podia ficar impuro. Mas perceba que quando vai entrar a figura do samaritano é alguém da linhagem dos judeus, que estudam muito mais o Pentateuco, seguem as leis de Deus, os judeus não gostam deles, mas de repente é esse, que sabe, segundo alguns estudiosos, eles realmente são diferentes nas regras, mas eles obedecem ao Pentateuco, e são esse samaritano que vê, compadece, chega perto, cuida dos ferimentos, aplica óleo e vinho, coloca sobre o seu próprio animal e leva para uma hospedaria e trata dele. Sabe o que eu quero colocar aqui? Eu estou fazendo um paralelo, gostaria que você lembrasse. O que o samaritano está fazendo, ele está sendo sal e luz no mundo. Espera aí, pastor, mas e os judeus? O povo escolhido? A igreja? E de repente a gente olha para o lado e tem gente fazendo. É engraçado que em Lucas, Jesus, junto com seus discípulos, eles passam, tem um acontecimento ali perto de Samaria, ao ponto dos discípulos de falarem para Jesus: queres que mandemos descer fogo do céu para consumir os samaritanos? E Jesus em seguida passa o tempo, manda os 70, e ele vai usar o próprio exemplo do samaritano. Ele está ensinando para a igreja ali, para os discípulos dele. Tem gente fazendo muita coisa, e nós às vezes presos em leis, em regras, em atitudes de que sempre foi assim, não podemos mudar. E esse samaritano vem mostrar a misericórdia. Eu quero que vocês gravem a partir do versículo 36, quando entra o samaritano, algumas palavras. Seguiu o seu caminho. O samaritano estava com um objetivo traçado. Não era como os outros dois. Ele parou de fazer o que ele estava fazendo, podia chegar atrasado o que ele estava fazendo, ele podia estar com realmente ali muito dinheiro e os saltadores podiam estar por perto, mas ele passa, vê, compadece, chega a cuidar dos ferimentos, aplica óleo. Sabe o que eu estou percebendo aqui? O que Jesus veio fazer no nosso mundo? Ele olhou para nós com os nossos pecados, com o nosso ferimento de vida nas trevas, nos amou tanto e desceu. O que o samaritano fez foi descer da sua viagem, do seu burrinho, quem sabe, para atender quem estava caído no chão. Ele cuidou dos ferimentos, passando ali, aplicando óleo e vinho. O que você lembra? Alguma coisa sobre o derramamento do Espírito Santo na vida da igreja? Ele pega e coloca sobre o seu próprio animal e vai cuidando e leva para uma hospedaria e trata dele. Como eu disse no início, eu estou repetindo. Nós, muitas vezes nesse texto, nos colocamos no lugar do samaritano. Mas o que nós estamos vendo aqui é que muitas vezes, como igreja, nós podemos ser aquele que está caído, que ficou por muito tempo em Jerusalém, mas se desviou, e hoje está precisando ser curado, hoje está precisando ser tratado, hoje está precisando da bênção de Deus, está precisando que Deus carregue no seu próprio, aqui no texto como é o animal dele, né? Mas é cuidado por Deus. A gente tem que começar a se colocar também nesse lugar. Ou será que aqui alguém não tem pecado nenhum,
não precisa mais do cuidado de Deus, está vivendo apenas para as obras, para tudo bem. A nossa vida não é assim. Deus está ensinando o povo no livro de Lucas, você lê em casa depois, esse cuidado de olharmos para fora e cuidar das pessoas, mas cuidar de nós mesmos também. Eu falei para você que tinha um vídeo para passar. Eu não queria que você olhasse a tradução, que está muito ruim, que você olhasse as palavras que vão ser usadas, mas olhe o contexto. 2 jovens conversando, contando uma piada, e de repente Jesus aparece. E olha o que acontece. Entendeu? Então a galera leva o maior susto quando a vaca chega. Idiota, uma piada de toque-toque. Ei, Laura. Jesus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que vocês estão fazendo? Sou eu, Jesus. Senhor, nós tomamos nossa cruz todo dia por amor a você. Obrigado. Mas a cruz é onde começa, não onde termina. Tu és o princípio e o fim, Senhor, o alfa e o ômega. Eu te adoro, Jesus. Gente, eu só quero que vocês sejam reais comigo. Tu és meu respirar. Tu és meu respirar. Drew, eu acho ótimo quando você me adora. Sim, eu te louvo, Senhor. Só que parece que às vezes você está fingindo. Perdão, Jesus, por ser tão fingido e falso. Tudo bem, eu te perdoo. Obrigado, Deus, é por isso que eu te louvo. Gente, só digam o que vocês diriam normalmente. Glória, aleluia. Não, quero dizer, se nós estivéssemos conversando, diga o que vocês diriam. Ok, Drew, nos conta uma piada. Quê? Como você estava fazendo antes. Tu és santo, Senhor. Isso não é uma piada. Perdão. Não, não é isso. O que vocês estão fazendo? Jesus, estamos vivendo por você, como sempre fazemos. Não vivam por mim, vivam em mim. Quando vocês viverem em mim, vão saber quem são e pelo que estão vivendo. Eu só quero algo mais profundo. Mas, se isso é tudo que vocês querem... No texto de Mateus, Jesus, quando vai começar o ministério dele, diz assim, Jesus vai morar em Cafarnaum e coloca ali, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Missão de Deus, ele não foi... Jesus Cristo escolheu a melhor igreja, a melhor sinagoga da época, a melhor região. Ele foi atender aquelas pessoas que estavam morrendo, aquelas pessoas na cidade que estavam precisando de luz. Como igreja, é muito bom quando nós nos reunimos, mas nós temos mais 6 dias na semana para levar a mensagem do Evangelho, para levar a luz, para ser sal e luz no mundo, Jesus agindo através de nós. Como foi colocado aqui esse paralelo que eu fiz, muitas vezes nós estamos destruídos pelo pecado dia após dia, só que Cristo bate a nossa porta, Ele olha para nós, Ele faz morada, Ele cuida de nós. Deus teve compaixão de nós, mandou o seu próprio Filho para curar as nossas feridas, nos tirar das trevas para a luz. Deus nos derramou o seu Espírito Santo sobre nós. O Cristo levou consigo todo o pecado, toda a dor, e por isso fomos perdoados. E agora que nós estamos como igreja no meio das 2 árvores, vamos fazer o quê? Continuar pregando Cristo só dentro da igreja? Não anunciar Cristo para fora? Não viver a vida levando Cristo para as pessoas? Por isso que no último versículo 37,
Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Isso é ser imitador de Cristo. Imitador de Cristo não é para imitar o que Cristo não ensinou. Cobrar 30 mil reais para tocar numa igreja. Mas Cristo ensinou a gente a cuidar de todos. Somos iguais perante todos. Perante Deus, né? Somos iguais. E Deus quer que a gente faça a obra. O que nossa igreja, 2013, a sua vida, a sua família, vai se engajar, vai fazer? Só participar dos cultos a Deus, só vir à igreja, só a religiosidade, não vai mostrar para o mundo que está em trevas, não vai mostrar para aquelas crianças de 10, 9 anos, que brincar de sequestro não é uma coisa boa. O que nós vamos fazer para a missão que Jesus nos deixou, para cumprir ela a partir de hoje, mas pensando no ano que vem? Eu fico muito feliz quando nós conseguimos passar para as próximas gerações o que é viver o cristianismo. Espero que... Eu estou usando um exemplo aqui, mas poderia ser qualquer um outro. Mas tem um slide que eu tirei essa foto de uma igreja americana, onde aparecem 2 priminhos meus. São netos da Lúcia Helena, muitos de vocês conhecem. Eles ajudam a igreja deles, nessa época de Natal, a pegar caixas de sapato e colocam dentro dessas caixas de sapato folhetos, canetas, lápis, cadernos, e enviam como presente de Natal para países como o da África, que as crianças não têm onde escrever para estudar. E ali dentro está a mensagem de salvação. E eles ficam meses preparando isso, tem ali um caminhão colocando as caixas dentro. É engraçado, coincidentemente, que a caixa chama-se pacote samaritano, seria. Pacote samaritano. As crianças, ao aprenderem na escola dominical sobre a mensagem do bom samaritano, elas conseguem transformar isso em ação. E elas fazem isso com gosto, não estão ganhando nada para isso. Mas estão lá vestindo a camisa, recolhendo as caixas, colocando material dentro para enviar para quem precisa, para ser sal e luz no mundo. Nós podemos fazer muito mais como igreja. Temos aí as campanhas, temos aí os nossos projetos sociais. Foi perguntado aqui com relação ao núcleo familiar, vemos que muita gente ainda não participa, mas tente se engajar não só nos núcleos, mas também nas obras da igreja. Cristo já fez todo o trabalho por nós, porque nós éramos pecadores. Já se entregou por nós. Nós temos que fazer isso para com o nosso próximo. Nós ainda podemos achar nossa missão. Nós temos que orar a Deus e descobrir o que Deus quer de nós para o ano que vem. Qual é o centro da vontade de Deus para a nossa vida? Será que pegar um atalho para chegar nos nossos sonhos e planos é a melhor opção? Será que continuar em Jerusalém, trabalhando, orando, buscando a Deus, será que isso não é o que Deus quer para a tua vida? Será que não é hora de parar e daqueles sonhos que você acha que Deus ainda não te deu positivo e falar: Deus, vou trabalhar, ainda não sei quando eu vou para aquele lugar que eu quero ir, para aquele emprego, mas hoje eu posso fazer muito, vou me engajar. Mas ore a Deus para que você não pegue os atalhos, para que você busque em Jerusalém a tua missão, a missão que Deus quer para a tua vida, para a vida da tua família. E como igreja, nós podemos fazer muito mais. Deus nos abençoe para este ano e o ano que vem. Amém.
Vamos nos pôr em pé, entoaremos o hino de número 269. Ao final do nosso culto receberemos a bênção. E aqui é o salão ao lado, nós temos um momento de confraternização, temos um lanche, um cafezinho, momento para batermos um papo, para conhecermos uns aos outros. Não vá embora, participe conosco. Hino 269, louvemos ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é a verdade para as nossas vidas. Que os nossos sonhos sejam os sonhos do Senhor, Pai. Que os planos que nós temos para o ano que vem, Pai, que o Senhor possa confirmar, mas se for do Teu coração, Pai. Pai, queremos servir o Teu nome, Pai. Queremos buscar o Teu reino em primeiro lugar. Queremos ser sal e luz da terra, Pai. Queremos no nosso trabalho que as pessoas reconheçam em nós o Teu senhorio. Queremos que aonde formos, Pai, que o Seu nome, Pai, seja glorificado. Senhor, abençoe o Teu povo, Pai. Que o Senhor esteja com eles aonde eles forem. Que tudo que o Senhor der para eles fazerem, Pai, façam da melhor maneira possível, para que a Tua igreja cresça, para que o Teu nome seja exaltado. Senhor, que essa mensagem do bom samaritano, Pai, esteja em nosso coração no decorrer desta semana. Que a gente possa lembrar o quanto o Senhor tem cuidado das nossas vidas, mesmo quando estamos em caminhos tortuosos,
mesmo quando estamos caídos, Pai. O Senhor estava lá e estará sempre ao nosso lado. Pai, nos ergue novamente, Deus. Cuide de nós, para que a gente possa servi-lo, Pai. Senhor, e que nessa hora, Pai, que a gente lembra também das pessoas dos nossos familiares, pessoas que estão distantes do Senhor, pessoas que precisam da Tua misericórdia, precisam do Teu perdão, Pai, que o Senhor possa nos usar, que o Senhor toque o nosso coração para a gente fazer uma ligação, fazer uma mensagem, ler a palavra do Senhor para essas pessoas, para que elas possam também voltar ao caminho de Jerusalém, Deus. A gente pensa nelas com carinho porque amamos, mas o Senhor quer resgatar essas pessoas, Pai. Por isso pedimos que o Senhor nos use, que nós sejamos a resposta das nossas orações. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve sou. Despeço na paz do Senhor. Amém.